Oiê, preciosas e preciosos, tão, tão, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Não vou pedir para vocês me contar porque vocês não me contam, né? Tá tudo bem, tá bom? Eu sei que alguns de vocês assistem ao canal sem logar. Por isso vocês não comentam, não curtem e tá tudo bem. Dá uma preguiça, né, de logar. São tantas exigências só para logar o seu canal, eu te entendo. Tá tudo bem. Tem umas perguntinhas, né? Às vezes chegam umas perguntinhas estranhas. Shimada, você é contactada? Dão nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Vai saber. Vai saber. Shimada, você tem conexão com o comando estelar? Toda vez que eu ouço ou leio alguma coisa comando estelar, já me vem na mente assim Star Wars, né? Comando estelar. Olha, todo ser com aparência muito humana é. Tá uma bagunça meu cabelo, né? Todo ser com aparência muito humana é do plano físico, viu? Os seres de outros planos, outras esferas que estão já entre nós, ó, para trafegar aqui, eles precisam de um veículo. Eles precisam nascer como todo ser humano nasce. É por isso que ocorrem as abduções, sabe? Às vezes, alguns aparecem para determinadas pessoas por um motivo específico que elas não lembram. Só por isso, para que elas lembrem. Todas as pessoas que têm conexão com a espiritualidade, ou seja, com os outros planos, as outras esferas, elas terão experiências estranhosas assim. E tá tudo bem. Não, não tenho conexão com o comando estelar. Shimada, eu não sei não, mas você é gnóstica. Eu não posso ser gnóstica, eu nunca li nada sobre o gnosticismo. Não sei nada sobre gnosticismo. A única coisa que eu sei do gnosticismo é que meu filho mais novo é gnóstico. E não, ele nunca pregou a gnose para mim. Se a gnose é de fato, em resumo, a busca por conhecimento, então eu sou. Mas o ser humano tem uma mania, não é? Precisa dar nome para tudo, classificação para tudo. Que mais? Atributo, classificação, sigla, definição. E assim o vocabulário cresce cada vez mais e mais. A quantidade de vocabulários que existem, cada um com significado, e ainda assim, como se não fosse o bastante, usa-se vocabulários com uma interpretação específica em outros contextos, nada a ver, né? Isso não faz uma salada na cabeça de vocês? Na minha faz. Não é à toa que Shimada não gosta de falar.
A Shimada está aqui falando para agradar papai. Papai manda eu falar. Mas eu não gosto. Mas eu tenho que falar porque aqui nesse plano a linguagem é verbal, né? Nem sempre a linguagem facial, corporal, musical será compreendida. Então a gente fala, a gente escreve. Às vezes a gente pinta e às vezes alguém entende. É estranho. Que nem, por exemplo, ai, Shimada, por que você não pode contar o seu nome verdadeiro, o nome da sua essência? Porque esse nome, na verdade, é assim. Este plano precisa de nomes para tudo, né? Todos os seres vivos de todos os planos, eles têm um nome, um termo, uma classificação, definição, numeração, porque o ser humano precisa disso para identificar tudo, né? Não significa que essa identificação permita uma compreensão, por exemplo, né? Há lugares em outras esferas que não, não tem vocabulário, não tem falação, né? A verbalização é necessária nesse plano. Não é à toa que esse plano ele surgiu através do verbo. O verbo é muito importante. Eu posso responder o meu filhote? Vou avisar para ele que eu tô gravando. Pronto. Eu sempre gosto de responder meus filhotes. Hoje meu filho do meio e minha nora tava aqui com a minha sobrinha. Então, assim, né? Não é uma vontade da Shimada responder, não responder essas coisas assim, como eu costumo responder. É que por exemplo, tudo que a Shimada fala aqui são resultados de estudo, pesquisa e experimentação. Nada disso foi aprendido em livros, tá? A não ser a psicanálise. Ao longo da minha vida, eu estudei muito Freud, li Freud, mas o que Freud deixou, eu estudei mais através da experimentação. Eu sou adepta da experimentação. Então, o conhecimento é prática, não adianta ler todos os livros que há no mundo e não colocar em prática aquilo que compreende, aquilo que entende, aquilo que absorve, senão vai ser o quê? Puramente informação, né? Eu ouvi que tem uma vidente aqui no canal. Uma vidente que papai ama muito. Ela vem de uma vida toda de experiências com a espiritualidade, experiências muito fortes e marcantes.
Eu vou olhar isso. Como assim? Tem uma vidente aqui. Por que que uma vidente precisa do cano? Nossa, você é humilde. Hum. Papai diz que você tem o suficiente para ensinar. Chegou a hora de você ensinar. Para você não ter medo, não ficar insegura, confiar. Permitir que ele te faça um instrumento de ensino. Você tem muito o que ensinar. E o que é que você tem que ensinar? É incrível que toda vez que eu vou gravar vídeo, começa a barulheira lá fora. Através das suas experiências e da sua prática, não da tua prática religiosa ou espiritual, na prática constante, nas suas vivências, você adquire um conhecimento que é só seu. E através disso, você aprendeu como passar por este plano, driblando a materialidade, ou seja, o mundo das ilusões, mas ao mesmo tempo aplicando a espiritualidade conforme ela se despertava em você. E sim, muitas vezes você passou por situações de uma maneira não condizente com seu desenvolvimento espiritual. As tuas capacidades dentro da espiritualidade são muitas. Você tem você acrescenta em muito a vida de outras pessoas e muitas vezes você se questiona sobre a sua própria vida relacionada a muitas adversidades que você passa e você se esquece que essas capacidades não são só para os outros, primeiro para você. Porque quando é primeiro para você, é a prática. A prática e a prova. O que é a prova? A comprovação. A prova não é um teste, é a comprovação. Quando você coloca em prática, você comprova, confirma que a instrução da espiritualidade, aquele caminho, aquele processo, aquele ritual, aquela postura é que funcionou para você, deu certo para você. Então você pode compartilhar. Não quer dizer que todo mundo tem que seguir, muito menos seguir à risca. O foco nunca deve ser os resultados. Você só tem que fazer. Movimento. Movimento. Tudo, absolutamente tudo no universo é movimento. Qual vídeo te trouxe aqui pela primeira vez? Eu gostaria de saber. Mas papai está contigo. Não importa a tua religião, papai está contigo. Papai olha você. Papai te enxerga, tá bom?
Pessoa linda você é. O que Shimada tá fazendo aqui? Bom, já tem um vídeo programado para a segunda noite. Não sei porquê, em algum momento ele apareceu, porque ele foi programado para a segunda noite. E não sei como ele voltou para a segunda noite. Ele foi programado para a segunda noite, subiu. Acho que foi hoje. Voltou sozinho para a segunda. Mas hoje eu tô aqui para a mensagem da semana. Pelas visualizações dá para perceber que a maioria das pessoas não estão nem aí para a mensagem da semana, mas a minha queridíssima jovem de alma antiga, Vitoreto, gosta, então nem que seja só para ela e para Stephanie, eu vou continuar com a mensagem da semana. Coloquei o vídeo curto, o último vídeo curto, não só um agradecimento, né? Tô divulgando a loja virtual da minha querida Stephanie, minha filha postiça, consulente, amiga, mãe de uma criança fofucha, que eu amo tanto, amo vocês, viu? Ela tem uma lojinha virtual com roupas e ela me presenteou com uma roupa maravilhosa que tá lá no vídeo curto. Dá uma olhadinha. Linda, linda. Eu vou arrasar quando eu usar. Vou usar na formatura do meu filhote. Shimada tá aqui para mensagens da semana com gotinhas de luz. E eu falei tudo isso agora, quase 20 minutos, e eu não sei se corresponde à mensagem. Eu já fiz a oração, já marquei. E eu não sei se tudo isso que eu falei tem a ver. Menos mal. Vamos nos focar na mensagem, não na introdução, embora muitas vezes a introdução confirma as mensagens confirmam a introdução, mas pelo menos se a gente for direto nas mensagens, o vídeo fica mais curto. Essas gotinhas de luz são tão antigas que a folha tá soltando. Eu vou ter que fazer aqui um trabalho manual de restauração. Como sempre, são 2 mensagens e 2 confirmações, tá? Bora. A fonte disso aqui tá melhor para me enxergar. Trabalhos para a alma. Que interessante. Interessante. O título é uma confirmação para mim. Trabalhos para a alma. A alegria no trabalho está... Eu não consigo enxergar tudo. Está claro demais. A alegria no trabalho está em... Por que está em? Isso aqui foi escrito errado. Para quem trabalhamos. A alegria no trabalho está em para quem trabalhamos. Nossa, é verdade. Essa mensagem está vindo direto para mim e muito para a vidente. Tem uma vidente aqui no canal. Nossa, que honra. O trabalho com a espiritualidade é realmente exaustivo, principalmente porque ele exige da mente e consequentemente do cérebro. O cérebro, ele se cansa com as atividades da mente porque o cérebro ele está condicionado. Toda a capacidade dele está cheia de bloqueios. A mente
cria ativações no cérebro em áreas que muitas vezes em algumas pessoas pode estar bloqueada, né? É exaustivo. O trabalho para a alma é o trabalho para a espiritualidade. Pode ser que a mensagem da semana seja totalmente para você, vidente. Que eu não sei se é homem ou mulher, porque eu não vejo gênero, eu vejo energia. A essência não tem gênero, eu enxergo a essência. Mas é evidente. E aí, né, de muito fazermos esse trabalho, normalmente, médiuns sensitivos, videntes, clarividentes e tudo mais, profetas, né? Eles vêm de muitos anos, não apenas no trabalho com a espiritualidade, porque enquanto se trabalha para a espiritualidade, também crescemos na espiritualidade, aprendemos, nos desenvolvemos. É tudo muito simultâneo. Então, normalmente essas pessoas, já na infância, têm despertado em si o seu propósito com a espiritualidade, seja através da sensibilidade, da percepção, da mediunidade, da vidência, em todos os âmbitos, da profecia. Na verdade, é tudo a mesma função, só mudam os nomes, e esses nomes correspondem às linhas filosóficas ou de pensamento ou de crença que as pessoas seguem, né? Mas é tudo a mesma função, viu? Todos são trabalhadores da luz. Vocês dão tantos nomes para uma mesma coisa, né? Como é que vocês conseguem? É por isso que a Shimada se comunica escrevendo. Shimada gosta de conversar por e-mail ou comentário. Por quê? Porque são tantas palavras, né? Quando você está escrevendo, você consegue, eu pelo menos, né? Quando eu estou escrevendo, eu consigo ser mais direta. Quando eu tenho que falar, eu tenho que ficar pescando as palavras corretas para não criar mais confusão, né? Tem mais pessoas no mundo para confundir, para alardear, para alimentar o caos que está na cabecinha de muita gente, do que aliviar, amenizar, acrescentar, esclarecer, né? Então, uma vida praticamente até aqui, sempre trabalhando com a espiritualidade. O crescimento é cansativo, o desenvolvimento é cansativo, o trabalho em si é cansativo. Como é que a gente faz para continuar, né? Umas semanas atrás aí, eu tava nessa vibe. Discutindo com o papai, querendo chutar o balde. Eu não quero mais, pela milésima vez, né? Não é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que eu não desisto. Mas muitas vezes ao longo da vida, eu parei no meio do caminho, eu desisti, falei, não, não quero mais. É cansativo. Na verdade, quando você trabalha com a espiritualidade, você trabalha com a dor e o sofrimento do próximo. Isso exige muito da nossa energia vital. Isso exige muito de nós em vários sentidos, porque toda vez que a espiritualidade nos usa para nos comunicarmos com outras pessoas, nós temos que nos adequar à mensagem, ou seja, a mensagem serve para nós também.
Você tem que viver aquilo que você diz. Você tem que viver aquilo que você acredita. Simples assim. É o óbvio, né? Papai é óbvio. Papai não é dos contos da carochinha. Há muita lógica na espiritualidade. Quando houver esse cansaço, seja no seu aprendizado, seja no seu desenvolvimento, seja no seu trabalho com a alma, com a sua ou a do outro, no seu trabalho com a espiritualidade, pensa que a alegria desse trabalho não é sobre o que você recebe, mas o que você pode dar e o que é feito através de você. Você é instrumento. A tua alegria está, na verdade, nisso. Tanto é que quantas e quantas vezes ao longo da vida você pensou em desistir, você desistiu, você acabou retornando porque percebeu que não consegue ser pleno, plena, inteiro, inteira, realmente alegre, feliz, satisfeito, sem a espiritualidade. Eu sei. Teve uma época que eu cheguei a me declarar ateia publicamente. Eu resolvi que eu ia ser ateia. É mais fácil você não acreditar em absolutamente nada, ser totalmente cética, do que ficar alimentando esses papos dentro de mim. Durou pouco tempo isso, viu? Eu fiquei tão infeliz. Há uma infelicidade, uma tristeza quando nós bloqueamos as manifestações da espiritualidade na nossa vida, porque o animal em si é triste. Ele produz tudo que é destrutivo, tóxico, nocivo, negativo, os frutos da carne. Por quê? Porque tudo que o animal quer é a satisfação imediata. Tudo que dá satisfação imediata vicia, porque sempre se quer mais e cada vez mais e imediatamente. Os excessos surgem e os excessos fazem mal, seja para menos, seja para mais ou para demais, faz mal. Não há equilíbrio nos excessos. Quando é 8 ou 80, está se determinando valor padrão. Timada, você fala tanto de padrão. Falo. Desde que eu nasci, eu enxergo os padrões. Eu não tenho como não falar de padrão. Tudo absolutamente tem padrão. O único padrão que é preocupante é do comportamento humano, seja mental, cerebral, seja físico. Quando o indivíduo está dentro de um padrão, é preocupante. E eu não estou falando de rotina. A rotina deveria ser um padrão de tempo, entre aspas, que cada um cria para si. Isso deveria ter relação com o seu relógio biológico, de cada um é um. Eu adoro a máxima da psicanálise que diz: cada caso é um caso, e assim é. Cada caso é um caso, cada um é único, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de ver e interpretar tudo, né?
Então, vamos ver a confirmação para descobrir por quê. É preciso lembrar, ir lá no seu passado, das tantas vezes que você parou a tua relação com a espiritualidade, se afastou dela, em algum momento você descobriu que, ai, como eu sou infeliz sem aquilo tudo, eu preciso voltar, e você volta, e você fica nesse vai e vem, e tá tudo bem, viu? Aqui, nessa mensagem, não há nenhum tipo de cobrança. Tá tudo bem. Mesmo no teu afastamento, você teve um aprendizado. Normalmente esse aprendizado, ele vai surgir na tua mente, na tua consciência, em determinado momento em que você estiver trabalhando com a espiritualidade. Nem sempre a gente vai ter a consciência de que aquela memória repentina sobre algo é uma mensagem do inconsciente que chegou ao consciente, nos fazendo recapitular uma vivência, uma experiência que nos ensinou. Tudo que nós vivemos, experimentamos, sentimos, é parte do aprendizado, tá bom? Vamos ver a confirmação dos trabalhos para a alma. A alegria no trabalho está em para quem trabalhamos. Para quem você trabalha? Shimada trabalha por vocês, amando-te, papai. Primeiro é para papai. Eu não sou perfeita, eu sou perfeitamente imperfeita. Sou falha, muito falha. Tenho ainda muita coisa para aprender. Não compreendo por que papai escolheu a ovelha negra da família. Mas ele me recompensa com uma satisfação, uma alegria tão grande, principalmente porque, não sei porquê, ele fica tão contente quando eu faço aquilo que ele me pede. Estranho, né? Vamos ver a confirmação. Engano humano. Podes perceber Deus por trás de cada instante que te acontece? Pode? Não? Então tenha certezas de que está sendo enganado. Eu nem sei se a vidente que está aqui no canal vai assistir esse vídeo, mas tenho uma mensagem aqui para você. Desculpa. Calma, eu vou falar, gente. Presta atenção. Você não é o lugar onde você trabalha especificamente na tua casa. É um lugar que você frequenta onde você também faz um trabalho. Paralelamente, você faz outro trabalho na sua casa. A pergunta é: podes perceber Deus por trás de cada instante que te acontece? A relação com o papai, com a espiritualidade, abrange tudo na sua vida. A manifestação da espiritualidade
Não ocorre só quando você está trabalhando. Cada instante do que te acontece, do que você vive, do que você experimenta, do que você sente, de tudo na tua vida, possui a presença de papai. Ele é onipresente. Ele está em tudo. Por quê? Ele está em você. Somos templo de papai, a centelha divina. A essência é o veículo da centelha, assim como o corpo é o veículo da essência. O teu tempo naquele lugar que você frequenta acabou. É por isso que ele disse que chegou a hora de você ensinar. Há algumas coisas que você viu que você não concorda ali. E você consegue sentir que tudo que é revelado para você sobre o teu caminho vem de fato da espiritualidade. Então houve espiritualidade. Chegou a hora de você sair dali e continuar o trabalho a partir da orientação que você recebe. Você é um canal. Não é que Shimada tem algo contra a religião. A religião, ela limita. Por quê? Porque mantém todos num padrão. Quando você trabalha diretamente com a espiritualidade, não com uma liderança, você vai além, porque quem te guia é a espiritualidade. A guiança da espiritualidade, o trabalho direto com ela vai além das convenções, além das regras, além dos padrões. E assim tem que ser. Porque a espiritualidade, se for necessário, ela vai infringir até as leis físicas. Podes perceber Deus por trás de cada instante do que te acontece? Não? Então tenha certeza de que está sendo enganado. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Você está no lugar acreditando que está trabalhando para a espiritualidade e você está trabalhando para o lugar, para um conceito, para um grupo específico, de acordo com os ensinamentos deste grupo. Chegou o momento de você ultrapassar tudo isso. Chegou o momento de você ser guiada por teu papai que está no céu. Você vai ser elevado ou elevada para mestre, liderança. Você já teve essa visão. Você já teve essa visão. Você está se sentindo enganado. Por quê? Porque como as coisas têm funcionado, tudo que você está vendo está contradizendo aquilo que é revelado para você, aquilo que você vê na espiritualidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Sai desse lugar porque chegou a hora. Você esteve naquele lugar para aprender uma série de lições. Já aprendeu. A espiritualidade já te deu orientação do que você tem que fazer, faça. Tá bom? Vamos para a segunda mensagem? Plena atenção ou atenção plena.
A gente vai ter um vídeo falando sobre atenção plena, tá? Isso vem da filosofia oriental. A vigilância é necessária para que a ignorância não nos engane facilmente. É a segunda mensagem falando sobre o engano. Há um grupo específico. Quando eu falo grupo, é que é mais de 2 pessoas, tá? Porque não tem tanta visualização aqui, né, Dê? Mas há um grupo específico de pessoas que estão se sentindo enganadas, e isso tem relação com um lugar que frequentam, onde dizem que trabalham para a espiritualidade. A vigilância aqui tem relação com a observância. É quando você se torna o observador. Você observa, você não questiona, você não julga, você não determina nada. Você apenas observa. Esta observação automaticamente vai te trazendo esclarecimento. A atenção plena ocorre muito durante meditação ou oração. A ignorância nos engana. Por exemplo, toda vez que uma revelação diz que você está recebendo até o momento alguma demanda, a revelação em si já é a prova de que essas demandas foram cortadas. Elas estão sendo encaminhadas ao remitente, porque não é nenhum nível de vingança. As demandas enviadas, elas vão através de vibração. Vibração, quando alcança determinadas frequências, elas reverberam. É o semear e colher. Aquilo que você emana, aquilo que você manifesta, você recebe de volta. É tipo a lei do retorno, não é? Quando a pessoa vive na ignorância, ou seja, quando a pessoa desconhece esse fato, alguém diz para ela que, olha, estão fazendo muita feitiçaria para você. Você precisa comprar uma lista de materiais para que seja feito determinado ritual para que tudo isso corte. Não. O dom da revelação, ele comprova. Assim que é revelado, já está desfeito. Porque aquilo que é enviado é feito no oculto. A revelação mostra tudo o que está oculto. Deixou de ser oculto, foi revelado, acabou. Não precisa não. É da mesma forma, por exemplo, eu me lembro que eu estava fui convidada, era aqui na rua. Eu era mocinha ainda. Fui convidada para uma reunião de oração que teve aqui na rua. Havia uma moça nessa residência. Aliás, era uma família que eu conhecia desde criança. Cresci com eles, né? Eles eram amigos dos meus pais. Havia uma moça nessa família que estava com muitos problemas,
que entenderam que eram espirituais. E aí alguém indicou um missionário para fazer uma campanha de oração ali. Eles eram católicos, né? Acho que ainda são. E aí me convidaram para estar lá. E tô eu lá, observando tudo. Daqui a pouco, a moça em questão, ela fez um som estranho e saiu correndo. Eu não sei porque eu senti de correr atrás. Ela correu para a casa que ela morava, no andar de cima. Quando eu cheguei lá, ela estava abrindo a gaveta para pegar uma faca. Ela ia atentar contra a própria vida. Quando eu perguntei o que você está fazendo, ela olhou para mim com o olho arregalado. A voz dela mudou totalmente. E ela disse, com aquela voz estranha: esta alma é minha e eu vou tomar ela hoje. Nisso, o noivo dessa moça entrou também, porque ele viu ela correndo, viu eu correndo atrás, ele foi ver o que estava acontecendo. Aquele grupo de oração estava sendo feito, a campanha de oração, né? Exatamente porque ela estava ultimamente atentando contra a própria vida. Só que o encosto que estava nela, que estava impulsionando ela de fazer isso, se manifestou naquele momento. O noivo dela diz: pelo amor de Deus, ora por ela. Imagina a minha situação. Todo mundo lá no andar de baixo. Não tinha como a gente sair dali porque ela estava com a faca na mão e era enorme, tá? Eu pensei comigo: eu não tenho nenhuma ferramenta de exorcismo, que é puramente católico, né? Eu não fiz jejum. Eu não me preparei para esse momento. E agora, papai? A única coisa que eu ouvi foi: vai e usa autoridade. Eu ainda perguntei: mas como é que é isso? Eu era muito novinha, né? Olha, eu fui do meu jeito, aquilo que eu entendia. Eu simplesmente levantei a mão. Olhei nos olhos, na retina, na íris. Eu olhei mesmo, sem medo da faca. Eu simplesmente mandei: saia agora e retorne para o lugar de onde você veio. Eu levei um susto porque ela soltou a faca, ela parecia paralisada, ela gritou um grito que eu nunca vi nada igual na vida e desmaiou. Acabou. A campanha de oração por si não estava surtindo efeito. Só era preciso que alguém realmente acreditasse no poder de papai, no poder da espiritualidade, e mandasse aquilo de volta para o lugar de onde veio. Mesmo que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, normalmente esse tamaninho de fé está acompanhado de segurança, medo, né? Ai, eu não estou preparada para isso. Não interessa, vai assim mesmo. Einstein disse que algo, em resumo, assim:
A mente é igual ao universo. Uma vez que ela se expande, ela não tem como retornar ao tamanho original. Você tem o conhecimento suficiente para não ser um ignorante. Você está observando certas coisas e você está sentindo dentro de você que isso não está certo. Não tá. Você não está na ignorância. Quando você está no meio e você compactua com tudo que está nesse meio, você está se rendendo, aceitando ser parte daquele corpo. Nós temos que fazer parte daquele corpo. Aquele corpo, a espiritualidade, papai. O resultado da atenção plena é a individuação. Eu sou um com o todo, então eu sou quem? O corpo não é um grupo, tá? A vigilância é necessária para que a ignorância não nos engane facilmente. Vigiai e orai, vigiai e medita. Ó, vigiar não é ficar se policiando, tá? Se cobrando o tempo todo, se corrigindo o tempo todo, isso não é vigiar. A vigília é a observância de tudo que está ao redor. A meditação é a observância de tudo que está dentro. Aqui está pedindo vigilância. Há um tipo de meditação inversa. Da mesma forma que quando você medita, você só observa o que acontece dentro, a vigilância é para você observar o que está acontecendo fora, sem julgar, sem determinar, sem criticar, só observa. Não reage a nada do que você está observando. O teu conhecimento, o teu discernimento permite você saber que você não é ignorante. E isso só vai fazer sentido para uma pessoa específica, pelo visto, né? Será? Vamos ver a confirmação? Para não dizer que eu estou mentindo, eu não tenho como inventar isso. Confiança. Confie. Deus o ama mais do que você. Ai, gratidão. Confie. Deus o ama mais do que você a Ele. Tem um versículo bíblico que eu acho uma graça que diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Eu comecei o vídeo, eu achei que essa introdução ia dar em nada, né? Eu comecei o vídeo, né? Ouvindo sobre uma vidente aqui no canal. Eu nem sabia que tem vidente. Eu ainda, como eu sou meia Tomé, né? Não pense vocês que chamada é 100% crédula, não. É só 50%. Os outros 50% é incrédulo. E assim tem que ser. Por quê? Porque eu sou questionadora. Eles falaram que tem uma vidente no canal, mas eu quero ver com esses olhos aqui. O animal quer ver. A essência sente, né? Então, eu disse, há uma vidente aqui. Tem uma vidente no canal que papai ama muito. A mensagem da semana é para você. E para quem se encaixar, né? Assim, quem vê sentido em tudo isso. Quem trabalha, são pessoas que trabalham
com espiritualidade. E não é especificamente, por exemplo, numa casa, num templo, numa igreja, não. Até mesmo no seu trabalho cotidiano, lá na empresa, numa loja, não importa. Nesse trabalho material, onde você depende disso para poder cuidar do seu animal, do seu veículo, papai também tá. Papai te colocou lá, papai te colocou nisso. E a tua alegria está exatamente no que o teu trabalho pode proporcionar a outras pessoas. Se você mantém esse foco do quanto o seu trabalho te favorece, mas favorece outras pessoas também, isso passa a ser a tua recompensa. A força que vai te alavancar mesmo quando você estiver muito cansado. Confia então que papai o ama mais do que você a ele. A introdução fez sentido, né? Quantas vezes você desistiu da espiritualidade? Você desistiu de papai. Papai nunca desistiu. Ele te amou primeiro. Ele te ama mais do que você ama ele. Ele não te cobra isso. Ele não te joga na cara isso. O amor incondicional é como aquele capítulo sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. O amor tudo crê, tudo suporta. Papai, tá escrito lá também, né? Papai é amor. Amor com letra maiúscula, que é o amor incondicional, o amor absoluto, o amor puro, verdadeiro. Papai te ama. Então, qual que é a mensagem da semana, Shimada? Primeiro, perceba que seu trabalho, seja material, seja com espiritualidade, ele será cada vez mais próximo se você ter a consciência de que ele não favorece só a você quando você ganha através dele, você favorece outras pessoas. Duas mensagens seguidas falando sobre engano. Não se deixe enganar. É que nem... Nossa! Veio um versículo agora que... Nossa, faz um século que eu não vejo esse versículo. Tem um versículo bíblico que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu acredito. Olha que versículo forte. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu acredito. Quando menciona carros e cavalos, é um momento de guerra. É como... Sabe aquelas carroças romanas que se vai nela de pé, segurando as rédeas? Esses carros, esses cavalos, no momento de guerra, de conflito, o exército romano acreditando que o poder deles estava
em toda a palavra, por favor. Em todo o arsenal de seus exércitos. Mas havia um povo que não tinha nada disso e acreditava era no poder de papai, que papai os amava. Sabe, não é que papai ama uns menos que ama outros, é que uns escolhem um caminho que afasta de papai. Quanto mais perto de papai você estiver, mais protegido você estará. Papai é a luz. O que acontece se você se afasta da luz? Você vai para a escuridão, não é? Para as trevas. O que é as trevas? A ignorância que permite o engano, que permite você ser enganado, que cria os véus de Maia, o mundo das ilusões como a perspectiva. Então, se atentar sobre os enganos, as ilusões, e para a pessoa específica, que provavelmente é nosso vidente aqui do canal, a vidente ou o vidente, você se sente enganado no lugar e a tua resposta é sim, você está sendo enganado. Mas não diretamente, não é por maldade, não é uma intenção desse lugar. Você compreende que aquilo que você vê naquele lugar não corresponde ao que é revelado diretamente para você, ao modo que a espiritualidade atua sobre você. Você está certo. Aqui há um pedido de atenção plena e de confiar no amor de papai. Deus te ama assim como tu és. Papai te ama. Eu amo mais você do que eu. Papai se declarando para vocês. Deus o ama mais do que você ama ele. Mesmo você não amando tanto ele assim, ele te ama, tá? Então confia. A graça que vem sobre você não é por merecimento, não é por frequência em espaços religiosos, os solos sagrados. Não é por horas de trabalho com a espiritualidade, nem semanas de jejum e oração, não. Essa tática, aliás, do puxa-saquismo, da lambição de bola, né, não funciona com o papai e nem com ninguém da espiritualidade. Compreendam que o ser humano é o único ser que obteve o direito de escolher. Não, livre-arbítrio. Eu já estudei isso, mas eu vou recapitular. Não tem uma área do cérebro onde haja a atividade relacionada ao livre-arbítrio. É mais uma
termologia, né? Que representa o quê? Escolha. Então, vamos simplificar a nossa comunicação e vamos ficar com escolha. Desculpa. O ser humano é o único ser em todo o plano físico, em todas as esferas, que possui o direito de escolha. Ah, então nós recebemos um presente? Não. Você acha que a tua liberdade de escolher, o teu direito de escolher é um presente? Isso é consequência de algo muito antigo, que vai sendo herdado de geração em geração. A tua escolha determinou. A escolha dos seus pais determinou, dos seus avós, de todos os seus ancestrais, determinou o jugo, a carga, o peso que está em cima de você. O pseudo-pecado a escolha, esse direito de escolha, é resultado, sabe do quê? De um ato de rebelião. Não é de desobediência, é de rebelião. Basta observar. O ser humano é o único que sai do ciclo da vida e da existência. O ser humano é o único que sai do ciclo de cooperação mútua cósmico. Em absolutamente tudo existe colaboração. A individuação, o ser humano é o único que sai fora disso. Tem gente que ainda se gaba e fala: na minha vida mando eu. Eu escolho, eu estou na direção. Tá nada. Tá não. Você sabe que não, porque quando você tá no seu escurinho da noite, né? Que nem a música do Caetano. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Você não tá no controle de coisa nenhuma. Se você tivesse no controle, você não tinha muitos dos impulsos que você ainda tem, tá? Comprar demais, a compulsão de comprar é um impulso. Se você fizer como a Stephanie, que direciona essa energia do comprar demais em algo, em um investimento, é o caminho da dominância isso, viu, Stephanie? O ser humano é o único ser que se retirou do pertencimento ao todo. Sabe essa coisa da validação, do pertencimento, da aceitação, da aprovação? É uma comunicação do inconsciente. Um grito que vem lá do nosso mais profundo, a essência. Quando chega no subconsciente, a mensagem está toda distorcida porque passa por diversos obstáculos enquanto submerge. Não é a validação deste mundo, das outras pessoas, não é a aceitação de nada aqui. Nós pertencemos,
nós somos aprovados, fazemos parte de algo de onde fomos afastados por causa de uma escolha feita. A escolha foi se afastar. E tudo que Shimada pode falar sobre isso é até aqui. Isso tem a ver com você se lembrar. Você tem que se lembrar quem você é. É para isso que existe jornada de autoconhecimento, tá? Não é somente autoconhecimento, é uma jornada. Porque autoconhecimento é o primeiro trajeto de uma jornada. Vocês nem imaginam o que vem depois do autoconhecimento. Mas, a partir do momento que você se autoconhece, você vai se lembrar de quem você é. Se conhecendo, você vai conhecer perfeitamente tudo à tua volta. De repente, você começa a lembrar quem você é. Eu não tenho como desistir dessa vez, porque me agrada muito esse desejo imenso de papai, que vocês lembrem, e agora é a hora. Uma, porque ao lembrar quem somos, nós vamos pelo menos tentar reverter isso que está acontecendo fora de hora com o planeta. Esse planeta é como a menina dos olhos de papai, o altar de papai, aonde ele descansa aos pés dele. Olha que louco, papai criou uma coisa que ele não podia usufruir. Segundo Gênesis, ele sempre descia à terra para passear sobre a terra, né? Imagina que se papai tivesse um corpo, ele seria maior do que o próprio universo. E o universo a gente nem pode medir. Então, é uma metáfora, né? Papai sonhou, projetou e materializou algo que ele não pôde usufruir. Sabe como ele fez para usufruir do que ele próprio criou? Ele distribuiu a centelha dele para tudo que é lado, conforme ele ia criando tudo. O fôlego de vida nas tuas narinas, a centelha divina, tudo que está vivo, permite que papai usufrua do que ele mesmo criou. O que é papai, Shimada? A vida. Você já percebeu que a vida te ama? Isso é lição de casa, até principalmente porque a Shimada tentou evitar, mas não teve jeito. Parece que é um padrão, né? Eu tenho que chegar a 1 minuto, 1h20, poxa vida. Assim ninguém vai assistir nada. Lição de casa. Faça uma listinha. Enquanto você reflete de como a vida demonstra que te ama. Mas como que eu vou descobrir isso, Shimada? Ops! Você vai perceber assim o quanto a tua relação com a vida está bem longe, né?
Tá entendendo? Se a tua relação com a vida não tá legal, não tem como a tua relação com o papai estar boa. Ah, mas eu sigo a Deus, Deus fala comigo. Ó, tem uma coisa por aí que parece papai, mas não é, viu? Então tá. É a lição de casa, uma pesquisa. Pesquisem sobre isso. Vocês buscadores, claro. Ou quem quer entrar nessa jornada. Falar nisso, essa semana vai ser puxada. Essa semana eu tenho que falar, eu tenho que publicar mais um passo da jornada de autoconhecimento. É um acréscimo, quer dizer, eu vou ter que assistir tudo aqueles vídeos. Amanhã à noite tem já um vídeo programado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha auxiliado de alguma forma, que tenha feito sentido, principalmente para o vidente aqui presente. Seja muito bem-vindo, me perdoem porque eu nunca me apresento. Eu sou Shimada Coelho, não me apresento porque o canal não é sobre mim, é sobre a jornada de autoconhecimento, é sobre vocês, tá bom? Tenha uma semana alegre, confiante de que vocês são muito amados por papai. E ele ama vocês mais do que vocês amam a ele. Vou deixar as mensagens na descrição do vídeo, tá bom? Uma semana de alegria e muito amor para vocês. Cuide-se, tá bom? Tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.